Que graça, pois, eu renasci. Só para memorizarmos, ok? Que graça, pois, eu renasci com novo espírito e coração. Deus deu-me o Espírito seu e sua natureza então. Esta noite detectei um espírito de alegria, um coração de exuberância. E que maneira de terminar esta semana gloriosa nesse espírito. Portanto, sinto agora, mesmo antes de começar, que todos os sacerdotes se voltarão para os que louvam e gritam. E vamos fazer um louvor ao Senhor nosso Deus em nosso espírito e coração. Então, por um minuto, todos nos levantemos e de todo o nosso ser louvemos o Senhor. Este também é o último dia de 2016. Vocês não estão felizes por ter terminado? Louvado seja o Senhor. Esse hino que cantamos esta noite, esse novo hino, na verdade foi escrito pelo irmão Witness Lee em 1961. Nosso irmão estava neste país e naquele ano ele escreveu, eu não sei se foi quando ele estava em Taiwan ou quando ele estava aqui ou em ambos os lugares, ele escreveu 85 hinos naquele ano. A maioria deles estão no nosso inário atual, hinos maravilhosos que contêm um asterisco no inário. Eu quero dizer a história para vocês que na primeira conferência, que foi a conferência sobre o Cristo todo inclusivo, em 1962, novembro ou dezembro, o primeiro hino foi traduzido para o inglês. Imaginem que hino foi esse. Adivinhem que hino. Um hino que está alguns versículos do hino 608 em inglês, que é o 314 em português. O Deus triuno agora tudo é. Esse inário então foi feito quando reuniram o inário em inglês em torno de 1966. E entre todos esses 85 hinos, na verdade, diversos deles foram escritos baseados em Ezequiel, porque em 1961 o irmão Lee deu seu primeiro treinamento com base no livro de Ezequiel em chinês em Taiwan. 10 anos depois, em 1971, ele deu o segundo treinamento em Ezequiel sobre as visões de Ezequiel. Mas diversos hinos, não sei quantos, pelo menos 6 ou mais, foram escritos com base no livro de Ezequiel. E vários desses hinos nunca chegaram, não foram traduzidos ao inglês, não chegaram ao inário inglês. Então, desta vez, quando eu descobri que eu devia dar a mensagem 12, sobre a restauração interior por meio da vida para cumprir a economia de Deus, eu descobri esse hino no inário em chinês
E eu creio que todos vocês concordam comigo que, com certeza, esse hino foi muito baseado nesta passagem da palavra no aspecto da experiência. Portanto, hoje à noite eu não posso reivindicar muito crédito, não fui eu quem escreveu esse hino, foi o irmão Lee, mas com um grupo de santos eu ajudei a traduzir esse hino para o inglês, como vocês estão cantando hoje à noite. Mas eu vou pedir um pouco de crédito, e esse pequeno crédito é que em chinês esse hino foi feito para uma determinada melodia, ou que, segundo eu sinto, seria obscura e muitos santos não conheceriam. Então eu tomei a liberdade para encontrar outra música que eu senti. Este hino cristão muito popular e conhecido, eu percebi que essa melodia se encaixa bem com a letra desse hino. Vocês não acham? Portanto, aqui temos esse hino esta noite e espero que vocês cantem esse hino. Esquecem o hino de ontem que eu escrevi, cantem o hino do irmão Lee e cantem na entrada do ano novo. Que todas as ruas de Anaheim estejam ecoando, eu renasci. Que graça maravilhosa. Novo Espírito e nova graça Ele me deu. Que graça, pois eu renasci com novo espírito e coração. Deus me deu o Espírito seu e sua natureza, então. Devo terminar minha mensagem hoje em 1h03. E então, eu tenho de terminar. É uma ordem que eu recebi. Portanto, ajudem-me, por favor, a manter o meu ritmo. E, se for necessário, gonguem. E eu vou acelerar a restauração interior por meio da vida para cumprir a economia de Deus. Agora, quero rapidamente chamar a atenção de vocês a esta preposição muito importante, por meio. Porque se vocês não prestarem atenção, vocês podem falar algo como a restauração interior em vida, ou a restauração interior para a vida. Algo assim. Ou a restauração interior da vida. Bem, não é nada disso. Esta é a restauração interior por meio da vida. Mostrando que a vida não é apenas a essência e o conteúdo da restauração do Senhor, mas é, na verdade, o caminho, a chave para se realizar a restauração do Senhor. A restauração do Senhor deve ser por meio da vida e nada mais. E que é vida? Amados santos, vamos lembrar um pouquinho. Vida, é claro, é o próprio Deus triuno. Mas não apenas isso, é o Deus triuno, Pai, no Filho, como Espírito, fluindo daquele trono na forma do rio da vida. Em torno do qual crescia a árvore da vida, tornando aquela cidade uma cidade de vida. Com essa figura vemos claramente o que é a vida. Vida é simplesmente o fluir eterno do Deus triuno. Mas ele tem que fluir para algum lugar. Ele tem de fluir em algum lugar. Não é um fluir sem meta. É um fluir com uma direção, com um destino. E esse destino é o homem. Esse destino são vocês e eu. Somos vocês e eu. Então, para completar a figura, vida é esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, fluindo-se para nós, carregando consigo todas as suas riquezas divinas, sua vida, sua natureza e todas as coisas que Ele é.
para dentro de nós, para tornar-se a nossa vida, para tornar-se o nosso suprimento e até mesmo tornar-se o nosso tudo. E por meio desse fluir de Deus para dentro do homem, dessa maneira, o homem torna-se um possuidor da vida divina e com ela a natureza divina. E agora, com todos, Deus pode cumprir a sua intenção eterna de sermos um com Ele, compartilharmos da mesma vida, termos o mesmo viver do Deus triuno, ao ponto desse homem ser transformado por essa vida, mudado por essa vida, renovado por ela, santificado por essa vida, na verdade, apacentado por essa vida, segundo a última mensagem, e edificado nessa vida. E esse homem coletivo agora é tão saturado com essa vida divina, agora é igual a Deus, em vida e natureza, tornando-se sua duplicação e aumento. E ele então agora, esse homem é a expressão plena de Deus, sua plenitude, manifestando esse Deus triuno no universo para todo sempre. Irmãos e irmãs, esta é a história da vida. E a restauração interior do Senhor é por meio dessa vida. Portanto, todos devemos saber que a vida, portanto, a vida deles não é piedade, não é religiosidade. Vida não é mero conhecimento ou algum tipo de conhecimento espiritual. Vida não é dom, nem mesmo dons espirituais. Vida não é poder, embora haja lugar para poder, vida não é poder. E vida não é um tipo de comportamento bom, comportamento santo. Tampouco vida é atividades. Às vezes confundimos vida com atividades. Não, vida é como nós definimos agora. E é por meio dessa vida que Deus realiza, leva a cabo a sua economia interiormente. Agora, bem rapidamente, nós tratamos do capítulo 1 em 9 mensagens. Depois disso, começando com o capítulo Ezequiel 2 a 32, há uma longa sessão sobre o juízo de Deus, tanto sobre Israel, com Jerusalém, e também das nações gentias, já não por meio de um dilúvio, vocês se lembram, mas agora como fogo consumidor. Mas também devemos compreender que todo o juízo de Deus, todos os seus julgamentos justos, não são para juízo, mas para restauração. O Senhor julga para restaurar, Ele julga para recuperar, restaurar. O que Ele quer fazer é restaurar, e juízo é um processo necessário. Portanto, depois desses 30 e poucos capítulos sobre o juízo, chegamos à visão a respeito da restauração do Senhor por meio da vida, nos capítulos 33 a 39. E é claro, no próximo treinamento veremos o resultado, que o resultado dessa restauração é a edificação divina e santa, nos capítulos 40 a 48. Nesse falar do profeta, é claro, ele é aplicado principalmente a Israel, até mesmo predizendo a restauração de Israel no milênio, a partir do momento quando o Senhor voltar para esta terra. Mas, irmãos, estas visões não devem ser aplicadas meramente a eles, mas a nós, os crentes do Novo Testamento.
que estão em Cristo, em nossa experiência dessa vida divina na era do Novo Testamento. Portanto, Ezequiel é altamente relevante a nós e a nossa situação hoje. Essa restauração, por fim, é para levar a cabo a economia de Deus. Eu tenho que entrar no esboço agora, com um ritmo muito bom. Algarismo romano 1. Filho do homem, vira o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Isso é claro, em meio à obra de restauração do Senhor. Estávamos no capítulo 34. E agora, no meio a esse versículo que aparece de repente, sobre juízo, julgamento. O juízo sobre Edom. Edom. Vamos ver o que significa isso. Letra A. O juízo de Edom ser repetido aqui. Ele é repetido. Houve, no capítulo 25, já foi feito um juízo contra Edom. Indica que no processo da restauração de Deus pela vida, ainda existe a necessidade do juízo de Deus, especialmente sobre Edom, que tipifica o velho homem. Diversas dessas nações gentias tipificam diversas coisas negativas, os filisteus e assim por diante, mas Edom tipifica o velho homem. Você pode ver a nota de rodapé 1 no versículo 12. 1. O velho homem refere-se à vida natural em nossa alma. O velho homem é o nosso próprio ser que foi criado por Deus, mas se tornou caído por meio do pecado e é o mesmo que o eu em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Esse eu estou, é simplesmente o velho homem. 2. Antes, nossa alma agia como uma pessoa independente, com o velho homem como sua vida e personalidade. Agora, uma vez que o velho homem foi crucificado, aleluia, amém? Romanos 6:6 diz: sabendo isto, que o nosso homem foi crucificado com ele. Nossa alma deve agir somente como um órgão de Cristo e deve estar sob o controle do nosso espírito, tendo Cristo como sua vida. Portanto, antes, nossa alma, que somos nós, é a nossa pessoa. Mas o velho homem é a vida dessa alma e dá personalidade a essa alma. E esse velho homem, é claro, é parte desse ego caído, desse eu caído. É o nosso ser natural. Mas uma vez que esse velho homem foi crucificado, precisamos ter clareza, nossa alma não deve mais agir daquela maneira, mas há um órgão agora, que Cristo, que é a nossa nova pessoa em Cristo. E assim deve estar totalmente sob o controle do nosso espírito, tendo Cristo como sua vida. 3. Porque o velho homem é muito difícil de se lidar, o juízo do velho homem deve ser repetido muitas vezes até o dia da redenção do nosso corpo. É por isso que lidar com Edom é repetido, o juízo de Edom é repetido, porque o velho homem ainda está aqui. Como que o velho homem foi crucificado e ainda está aqui? Não sei. Na verdade, ele está crucificado na experiência, ele ainda continua chutando, ainda está dando problema para nós. Portanto, hoje, esse velho homem precisa ser julgado ainda por nós, mediante a cruz, pelas 3 chaves em Mateus 16. Repetidamente, muitas vezes. Sim, sim. Nós somos aquela gotícula de chuva para refletir Deus com todos os seus atributos em nossas virtudes humanas, para ser a sua expressão brilhante e radiante neste universo.
Mas até que venha aquele dia, a redenção do nosso corpo, o velho homem ainda está aqui. E esse homem precisa ser julgado. Portanto, hoje, em nossa vida da igreja, em nossa vida cristã, há esse aspecto do julgamento contínuo desse velho homem. E é assim que nos despojamos do velho homem e somos renovados no espírito da nossa mente e nos revestimos do novo homem. B. A fim de nos restaurar e nos tornar um novo homem, Deus deve julgar nosso velho homem, nossa velha criação. 2. Agora chegamos à restauração interior por meio da vida. Nos próximos algarismos romanos. 2. Para a restauração interior do seu povo, Deus age em favor do seu santo nome. Eu amo esse ponto. Muito. A. Em sua restauração, Deus age em favor do seu santo nome. Lembrem-se disso. Deus não age em favor de ninguém. Não importa quem você é. Deus age em favor dele mesmo. Em favor do seu santo nome. O nome que tem sido dessacralizado entre as nações. Agora Deus tem de fazer algo pelo seu próprio santo nome. B. Fomos restaurados e reavivados, não por causa de nenhum mérito em nós mesmos, mas porque Deus fez algo em nós para o seu próprio nome. Nesse sentido, Deus não está fazendo algo para você. Ele está fazendo algo para Ele mesmo. Nos chamar, nos escolher, nos salvar, nos santificar, nos restaurar por causa do seu próprio nome. Em princípio, o que compartilhei ontem é baseado na sua própria palavra que ele tem de ser fiel. Ele é fiel a si mesmo. E isso é poderoso. E isso é poderoso. Deus agora está fazendo algo para o seu próprio nome. Muitas vezes oramos, Senhor, faz isso ou faz aquilo, não por nossa causa, mas por causa do teu próprio nome santo. Essa é uma oração poderosa. Portanto, quando oramos, quando dizemos no nome do Senhor é que oramos, isso não deve ser como uma etiqueta, uma formalidade. Quando dizemos que oramos no nome dele, significa, Senhor, a oração que fazemos, Senhor, responde-a segundo o teu nome. Deus se agrada de ouvir orações assim. Não meramente orações em que nós ficamos suplicando e pedindo coisas para nós mesmos, para as nossas necessidades. Como se nós tivéssemos algum mérito ou merecêssemos algo. Não somos nós, é Ele. Algarismo Romano 3. Para a restauração interior do seu povo, Deus aplica sua redenção judicial a eles, para que eles sejam purificados com o sangue precioso de Cristo. Não podemos saltar a parte judicial. Sim, é vida, é orgânico. Mas nunca, jamais poderemos saltar, pular a parte judicial, a redenção judicial que provê a base da restauração por meio da vida. E nessa redenção somos purificados com o sangue precioso de Cristo. A água pura, em Ezequiel 36, 25, refere-se ao sangue redentor e purificador, que é uma fonte aberta e que purifica do pecado e das impurezas.
Naquele dia, diz Zacarias, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Irmãos e irmãs, hoje à noite, vocês se alegram ao ver essa fonte, não a fonte da vida, mas a fonte do sangue. A fonte do sangue que fluiu do lado dele para a nossa purificação do pecado e da impureza. Ainda temos, embora estejamos desfrutando a vida, temos de dizer, Senhor, não podemos esquecer como tu morreste por nós. Senhor, não podemos esquecer como tu sangraste por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue querido. Cada vez que vamos à mesa do Senhor, devemos louvá-lo pelo seu sangue precioso. O Senhor nos lava de toda impureza, incluindo todo tipo de coisas pecaminosas, injustas, iníquas e tenebrosas. Esse sangue nos lava e nos purifica de todas essas coisas. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Não apenas isso, o Senhor nos purifica de todos os nossos ídolos, até mesmo os ídolos. Irmãos, precisamos ser purificados dos ídolos. Antes de encontrarmos o Senhor, todos éramos adoradores de ídolos. Não pensem que ídolos são meramente essas estátuas feitas de terra, essas de ouro, que são feitas para as pessoas se ajoelharem diante delas. Não. A ciência é um ídolo. A tecnologia hoje é um ídolo. Tudo aquilo que substitui Deus e exige a nossa adoração é um ídolo. Precisamos ser purificados desse pecado. Provavelmente não haja maior pecado do que a idolatria aos olhos de Deus. Porque isso não apenas ofende a justiça de Deus, ofende a pessoa dele. Graças ao Senhor pela sua redenção judicial. Algarismo Romano 4. Para a restauração interior do seu povo, Deus aplica a sua salvação orgânica. Agora chegamos a esse assunto grandioso da restauração do Senhor por meio da sua salvação orgânica. Aplica a eles para lhes dar um novo coração e um novo espírito, para que eles sejam deificados, a fim de se tornarem uma nova criação, a nova Jerusalém. Que sentença compacta da restauração interior do Senhor por meio da vida. Deixe-me repetir. É por meio de Ele nos dar a nós, seus escolhidos e eleitos, um novo coração, um novo espírito. Ele coloca o próprio espírito dele no nosso espírito para sermos deificados, para nos tornarmos igual a Ele e até mesmo nos tornarmos Ele em vida e natureza. E isso é essa nova criação que Ele anela, que é a cidade santa, a nova Jerusalém. Enquanto estamos em um estado caído e afastado, nosso coração para com o Senhor é de pedra e duro, e o nosso espírito está morto. Isso descreve perfeitamente a condição de uma pessoa caída. Mesmo quando estamos afastados do Senhor, nós caímos numa situação dessa. De uma maneira parecida. Isso não é algo apenas exteriormente impuro, sujo, injusto, mas mais do que isso, algo ocorreu ao nosso coração. Nosso coração, irmãos, quero que vocês prestem atenção hoje à noite, primeiramente, então ao nosso espírito.
Nosso coração, esse coração caído, tem uma característica distinta, que é que ele se torna de pedra, ele endurece, ele perde o sentimento. Ele fica frio, obstinado. Perde os sentidos, fica insensível. E não apenas isso, mas o nosso espírito, numa situação caída, é amortecido, ele morre. Perde a função. Fica sem vida. Essa é a situação interior que precisa ser restaurada. Todo tipo de purificação exterior não funciona. Vamos preparar-nos para que a vida entre, mas a vida tem que entrar. Quando o Senhor nos salva ou reaviva, Ele renova o nosso coração. Aleluia! Fazendo do nosso coração de pedra um coração de carne, um coração que é macio e que o ama. Irmãos e irmãs, não é isso que ocorreu conosco? O homem mais obstinado que lembramos de John Newton naquele navio negreiro de escravos, numa noite de tempestade, quando o navio estava sendo batido pelas ondas. Essa pessoa iníqua, que vivia uma vida baixa, abominável, fazendo comércio de escravos, ele levantou e amaldiçoou Deus com um coração duro. Essa mesma pessoa, o Senhor salvou, reavivou, renovou seu coração, deu a ele um coração de carne, um coração que é macio e que o ama. E ele escreveu o hino Amazing Grace, graça impressionante. Irmãos e irmãs, isso é uma restauração interior por meio da vida. Não para consertar você exteriormente, mas começa interiormente, para dar a você um coração macio. O que é salvação? Salvação é nos dar um coração macio. Um coração que agora está capacitado para amar o Senhor, para amar Deus. Agora podemos amar Deus. Irmãos e irmãs, não digam, eu não amo o Senhor, eu não consigo amá-lo. Não digam isso. Isso acabou. Isso já era, acabou. Na nova aliança, Deus entrou em você e deu um outro coração a você. Você tem um coração transplantado. Agora você tem um coração macio, um coração flexível, que tem a capacidade de amar Deus. Amai o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Podemos fazer isso agora em sua salvação orgânica. 2. Além disso, ele vivifica e renova o nosso espírito com sua vida divina. Isso pede 3 aleluias. Aleluia! Aleluia! Não apenas um coração para amá-lo, para adorá-lo, mas também um espírito renovado para recebê-lo, para receber sua vida divina. Não paramos com um coração que aprecia. Nós começamos com um espírito que pode receber, participar e conter o próprio Deus como nossa vida. 3. Como resultado, amamos o Senhor e o desejamos com o nosso coração renovado e podemos contatá-lo, recebê-lo e contê-lo, exercitando o nosso espírito renovado. Letra B. O Senhor nos dá... Vamos agora ver sobre o novo coração e o novo espírito, é muito importante. O Senhor nos dá um novo coração para amá-lo.
A propósito, quero recomendar a vocês, se vocês querem mais cânticos para cantar, eu estou agora num humor de música. Cantem o hino número 743, em português é o 346, que fala de um novo coração e novo espírito. E foi escrito pelo irmão Lee, muito provavelmente seja um daqueles hinos que ele escreveu com base em Ezequiel. Tem 7 estrofes, eu não tenho tempo agora. Deus nos criou como vasos para alcançar a sua expressão, nos dando um novo coração com o espírito para recebê-lo. E assim por diante. E o hino 744, que em português é o 347. Precisamos de um coração puro em todas as coisas. Um coração com a mente sã, puro. Com a mente sã, para em temor e tremor, precisamos de um coração ardente em amor, precisamos de um coração submisso e veraz, forte, mas dócil no querer. Precisamos de um coração correto para com Deus, com consciência pura. Senhor, dá-nos tal coração, sempre firmado em Ti, para Te participar e expressar-Te aqui. Cantem esse hino. Cantem esses 2 hinos, irmãos. Letra B, número 1. Nosso coração nos representa quanto à nossa disposição, afeição, prazer e desejo. Isso é facilmente inteligível. Esse é o que é o nosso coração, ele é esse órgão. Aquilo para o que nos inclinamos, aquilo ao que temos afeição. Afeição, prazer, desejo. Nosso coração é isso. Nosso coração, nosso representante em ação, nosso agente ativo. Tudo que é o nosso coração, por fim, vem à tona. Você pode ver isso em Mateus. Ele é um agente ativo. O nosso coração é um órgão muito crucial. Deus nos dá um novo coração porque Ele quer que nos inclinemos a Ele, o adoremos, desejemos e amemos. Amados santos, para que serve o nosso coração? Na verdade, é principalmente para uma coisa, que é adorar o Senhor, desejar o Senhor, amar o Senhor. E santos, vamos exercitar esse coração. Todos os músculos que você tem, para que eles sejam edificados, fortalecidos, a única coisa que se pode ser feita é você tem que usar esses músculos e usar bastante. Não tenha um músculo mole, um coração como um músculo mole quando se refere a amar a Deus. Algumas pessoas falam, Senhor, eu acho que eu te amo. Me disseram que não há nada melhor que isso. Eu acho que eles têm razão. Tá bom, Senhor, eu te amo um pouquinho. Isso é um coração muito mole, muito fraco. Oh, como lhe amo. Oh, como eu te adoro. Quero mudar essa palavra
Salvador para amor. Sim, irmão, eu amo o Senhor. Vocês o amam? Nós não amamos o Senhor? Senhor Jesus, nós te amamos. O coração não é para amar nada mais. Nada mais merece o amor do nosso coração. O Senhor merece cada milímetro do nosso coração. Por isso, irmãos, não retenham isso do Senhor. Que não haja reserva alguma. Que nós nos entreguemos totalmente e absolutamente. Essa é a única maneira que há para amar a Deus. Sem dar descontos. Sem talvez, sem amanhã. Senhor Jesus, se alguma vez eu te amei, é agora que eu te amo, Senhor. 4. A fim de preservar o nosso coração em novidade, temos de manter o nosso coração voltado ao Senhor. Sempre que o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. E buscar pureza, amando-o de todo o nosso coração. Irmãos, voltem o seu coração. Não importa em que condição você esteja agora mesmo, irmãos, voltem o seu coração. Volte simplesmente. Simplesmente volte o seu coração. Não fique onde você está. Nada vale a pena. Não vale a pena você deixar. Volte o seu coração para o Senhor agora. Volte. Senhor, voltamos nosso coração para Ti. E quando voltamos nosso coração para Ele, os véus são removidos. Ou seja, nós estaremos face a face com o Senhor. Que vida sem alegria ter um véu entre Ele e nós. Que o amor remova esses véus. Que o nosso amor intenso queime esse véu. Todo o nosso coração, irmãos, ele merece o seu coração todo. Todo o nosso coração. Em 2017, Senhor, o nosso coração todo é para Ti. Letra A. Nosso coração precisa ser macio. B. Nosso coração precisa ser puro. C. Nosso coração precisa ser amável. D. Nosso coração precisa estar em paz. Não tenho tempo, mas irmãos e irmãs, vocês precisam entrar nesses versículos e lê-los e ler com oração, começando com o ponto 4, o item 4 aqui. Eu gostaria de dizer como eu posso amolecer o meu coração, como posso o meu coração, como Tu, Senhor, podes tornar o meu coração mais amável? Como que Tu podes, Senhor, deixar o meu coração em paz? Há muitos tratamentos envolvidos, tratamentos com o Senhor em vida, mas eu lhes digo que tudo começa com o amor. Quando você ama o Senhor de todo o coração, deixe-me dizer-lhes, irmãos, isso amolece o seu coração. Quanto mais você diz ao Senhor que você o ama, mais o seu coração se derrete. Quanto mais você diz ao Senhor que o ama, mais o seu coração perde as resistências. Quanto mais você ama o Senhor, mais você se torna puro. Nada nos purifica tanto quanto o fogo, a chama do amor divino queimando em nós. E é claro, quanto mais o amamos, mais
o nosso coração se torna amável, é claro. Quanto mais você usa as suas pernas, mais as suas pernas ficam fortes. Quanto mais você ama o Senhor, na minha experiência, quanto mais eu o amo. E quanto mais eu quero amar o Senhor, nosso coração precisa estar em paz, mesmo lidar com a nossa consciência para que não haja ofensa entre Deus e o homem. Isso provém do amor. Essas coisas, esses tratamentos, não são apenas exigências para lidarmos com o nosso coração. Nós lidamos com o nosso coração por causa do amor. Letra C. Chegamos agora ao Espírito. O Senhor nos dá um novo Espírito para recebê-lo e contatá-lo. Não apenas um novo coração para amar, mas um novo Espírito para receber. Sim, dizemos, Senhor Jesus, eu te amo, mas isso na verdade não é suficiente. Porque, embora seja uma expressão maravilhosa de um coração amável e amoroso, nós ainda não o agarramos, ainda não o ganhamos, ainda não o recebemos. É como, você gosta dessa Bíblia, eu uso como exemplo, você gosta dessa Bíblia, você quer essa Bíblia? Você quer essa Bíblia? Uma coisa é amar essa Bíblia, outra coisa é tê-la. Você quer ganhá-la? Deu, mas pegou de volta. Não é assim que Deus faz, dar e pegar de volta. Uma vez que ele dá, ele nunca toma de volta. Essa Bíblia aqui é minha, ok? Mas e se eu continuasse dizendo, você me ama, você me ama? Mas eu nunca me entrego para você. Isso ainda me deixa assim. O Senhor não apenas nos ama com o seu amor e não apenas desfruta nosso amor por Ele, mas eu lhes digo, no coração do Senhor, Ele quer se dar para nós. O amor torna-se um procedimento, o amor abre o caminho, o amor repara essas duas partes de maneira que possa ocorrer um dispensar maravilhoso. O maior dispensar divino ocorre na esfera do amor. É por isso que Efésios, em cada capítulo em Efésios diz em amor, em amor, em amor. A economia de Deus é em amor. Portanto, aqui nos é dado um novo Espírito para recebê-lo e contatá-lo. Graças ao Senhor. Os céus são para a terra é para o homem, e o homem foi criado por Deus com um Espírito para que ele possa contatar, receber, adorar, viver Deus, cumprir o seu propósito para Deus e ser um com Ele. Isso é mais do que simplesmente adorá-lo, desejá-lo e amá-lo. Isso agora é contatá-lo diretamente, recebê-lo em você. Isso é adoração direta. Isso é até mesmo vivê-lo e até mesmo cumprir o seu propósito, sendo um com Ele. Puxa. Então, precisamos cantar outro hino, o hino 152, que é o 79 em português. 79. Essa é a meta do amor. Que maravilhoso quando duas pessoas se apaixonam, mas o que acontece quando nunca consumam esse relacionamento? O amor é para consumar esse relacionamento de Deus com o homem em unidade, em entremescla, em união, em incorporação.
E é aí que vem o Espírito. É por isso que a economia de Deus ocorre nesses dois espíritos, o Espírito divino e o nosso espírito humano. 2. Termos um novo espírito significa que o nosso espírito velho, morto, foi avivado por meio da regeneração. Nosso espírito agora tornou-se avivado, tornou-se vivo. Oh, santos, há uma parte em nós que foi avivada com Deus. Estávamos mortos em pecados, mas agora fomos avivados no nosso espírito. 3. Em sua sutileza, Satanás escondeu a questão do espírito humano da maioria dos cristãos. O espírito é uma parte negligenciada pelo homem. Pascal, o famoso matemático francês do século XVII, do século XVIII, falou que existe um vazio no homem do tamanho de Deus. Esse vazio não pode ser enchido por nenhuma coisa criada, mas somente por Deus, o Criador, que é conhecido através de Jesus Cristo. Mas eu não tenho certeza que esse grande matemático, esse grande gênio, saiba o que é, conheça esse Deus que enche esse vazio. Ele sabia, ele entendeu isso. Mas será que ele conhecia o nosso espírito humano? É algo grandiosíssimo, irmãos, que na restauração do Senhor tenhamos sido apresentados a esse fato, de que há uma terceira parte no homem. Não são apenas duas partes, há uma terceira. O homem escondido do coração, algo no profundo do nosso ser que tem o sopro de Deus, a lâmpada do Senhor, o sopro do Todo-Poderoso, que é o nosso espírito humano, que reina sobre os céus e a terra na criação de Deus, que se iguala aos céus e à terra na criação de Deus. O espírito humano é totalmente negligenciado no cristianismo, anulando a economia de Deus. Não é uma questão de ensinamento sobre o espírito humano, é uma questão da execução da economia de Deus, que sem o conhecimento e o uso do espírito jamais pode acontecer. Irmãos e irmãs, temos um espírito humano. Há um espírito no homem. Agora você sabe o que significa. Podemos contatar Deus. Podemos receber Deus. Podemos conter Deus. E podemos viver Deus. Podemos ser um com Deus em nosso espírito. 4. A fim de manter o nosso espírito em novidade, temos de exercitá-lo continuamente para contatar o Senhor, a fim de andarmos, vivermos e existirmos no Espírito e segundo o Espírito. O encargo aqui hoje à noite não é meramente que tenhamos esse novo coração em nós e que precisamos usá-lo, nós precisamos ter um novo espírito e exercitá-lo. Precisamos manter a novidade desse novo coração e manter a novidade desse novo espírito, porque ele pode envelhecer por causa da falta de uso e de exercício. Pode. Tenta não usar o seu braço durante um ano, você vai ver que ele vai encolher. O mesmo ocorre com o nosso novo coração e novo espírito. Se você não usá-lo por um certo tempo, ele perde a sua função. Portanto, ele precisa de manutenção e a única maneira de mantê-lo é o exercício constante do nosso espírito para contatar Deus. Não há outra saída. Algumas pessoas falam, isso é muito cansativo. Eu tenho feito isso faz 45 anos. Ir para a academia espiritual diariamente, exercitar o meu espírito cada vez. Eu tenho de fazer isso diariamente.
Mesmo se eu ficar um dia sem usar o Espírito, eu sei que algo não vai bem. Não posso viver Deus como eu quero, não consigo servir a Deus como eu quero, não posso ser um com Ele como eu quero, porque naquele dia eu deixei de usar aquele músculo, de usar o meu espírito. Há 4 coisas aqui, todas de 1 Tessalonicenses, não todas, mas a maioria delas vem de 1 Tessalonicenses 5, que eu diria, não digam que isso aqui são coisas velhas, irmãos, por favor. Isso aqui é coisa nova. Na verdade, eu quero dar para vocês como presente de ano novo, essas 5 coisas, certo? Ok? Preparem-se. Preparem-se para abrir esses presentes. Presente número 1. Temos de invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Quem falou que isso é velharia? Precisamos de uma conferência inteira sobre isso. Precisamos praticar isso. Invocar o nome do Senhor. É isso que precisamos para 2017. Invocar esse nome em todo lugar, em toda parte. Como os primeiros discípulos, como os profetas do Antigo Testamento, como os salmistas. Ó Senhor Jeová, ó Jesus, Senhor Jesus. Não apenas quando fomos salvos e regenerados, fomos salvos. Eu quero ser como Estevão, quando morreu falou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estão preparados para abrir o segundo presente? Letra B. Temos de ler, orar sua palavra como o Espírito. O irmão Mark falou ontem à noite que vale a pena nós martelarmos isso. Irmãos, leiam e orem. Eu fiz uma descoberta, sabe aquela palavra meditar? É o salmista falando para ler e orar. Meditar, ruminar. Falar consigo mesmo. Amados santos, leiam e orem a palavra de Deus e a convertam em espírito e vida. Em Efésios 6, ele fala para tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, por meio de toda oração. E aí ele fala vigiando com isso. Vigiando para quê? Não para orar, mas vigiando para a oração que recebe a espada do Espírito como a palavra. Essa é a vigilância. Não meramente ore com a palavra. Esse tipo de oração é poderosa. E isso vai tornar o seu espírito forte e vital. Sugiro que vocês tenham sessões de invocar, que os grupos vitais tenham sessões de orar, ler e orar em 2017. Número 3, temos de regozijar sempre, orar sem cessar e em tudo dar graças. Eu tenho uma palavra para esse ponto. Cantar. Eu falei para vocês que eu estou que eu gosto de cantar. Que 2017 seja um ano de cânticos. Cantem, irmãos, cantem. Cantem ao Senhor. Não pensem que cantar é uma coisa sem importância. Cantar é algo grandioso. Um dia cantaremos um novo cântico. Eu não sei que cântico é esse, mas eu quero cantá-lo. Mas se não cantamos os antigos, como vamos cantar o novo? Não ame as suas cordas vocais. Elas foram feitas para você cantar para ele. Antigamente, lá no Eldon, nós vivíamos... Todo mundo andava com pastilha Vic por causa que as nossas gargantas estavam sempre doendo de tanto que nós cantávamos, louvávamos e dávamos ações de graça ao Senhor. Cante para se regozijar, cante para dar graças. Quando você tem algum problema, saia desse problema cantando.
Saia desse problema cantando. Essa é a maneira como a águia paira. Paire numa música, irmãos e irmãs. E a melhor maneira de dar graças é cantar ao Senhor. Letra D. Temos de reavivar o nosso espírito, não apagando o espírito. Não apague o espírito. Quando o espírito move-se em você, siga-o. Onde o espírito falar, vá, você vai. Quando o espírito fala, fala, você fala. Quando o espírito fala, para de falar, você para de falar. Não apague o espírito. Em cada coisinha que o espírito dirige ou regula ou move, você não o apaga. E o seu espírito vai se tornar vivo, vai se tornar cheio de energia. E o último presente. Temos de praticar profetizar para a edificação da igreja, não desprezando as profecias. Temos de fortalecer e enriquecer o nosso profetizar na vida da igreja hoje. Algarismo Romano 5. Vocês vão se exercitar nisso, irmãos? Amém? Tenho duas coisas que eu reuni aqui. Uma é chamada o meu espírito. Vocês podem dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? O meu espírito. Eu juntei os melhores versículos sobre o espírito humano em toda a Bíblia. Tem 80 versículos aqui mais ou menos para você ler e orar diariamente. Eu tenho uma outra folha chamada o meu coração, ponto de exclamação. Tenho essas duas folhas. Amados irmãos, o meu coração e o meu espírito, a restauração de Deus por meio da vida, a economia de Deus. Amém? Amém? Amém! Ok? Porém, dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Agora o Senhor vem pôr o seu espírito em nós, tenho de ser rápido. Para a restauração interior do seu povo, Deus não somente nos dá um novo coração e um novo espírito, mas também coloca o seu espírito em nós, em nosso espírito, tornando os dois espíritos um espírito mesclado e nos tornando um espírito com ele. Agora, o espírito dele está no nosso espírito. Uau! Sabe o que é o espírito dele? O espírito dele é ele mesmo. É a presença dele. O espírito dele é a realidade divina. Agora está mesclado com o nosso espírito para nunca mais ir embora. É numa unidade irreversível. Agora somos um espírito com o Senhor. B. O Espírito de Deus em nós contém a natureza de Deus e a natureza de Deus corresponde à lei de Deus, porque temos a natureza de Deus em nós. Podemos guardar a sua lei espontaneamente, andando segundo o nosso espírito regenerado, que é habitado pelo Espírito Santo. Portanto, não diga, como os velhos israelitas, nós vamos guardar, obrigado pela lei, vamos guardá-la. Não diga isso. Antes, você deve dizer, Senhor, enche-me com o teu espírito. Enche-me agora, Senhor, enche-me. Vem me encher, vem me encher. Vem me encher com o teu espírito. Porque o teu espírito contém a tua natureza, que corresponde à lei de Deus. Somente o espírito dele em nós, pode guardar a lei de Deus. Então, hoje, o único mandamento do Novo Testamento é que andemos segundo o Espírito, que vivamos pelo Espírito, que ponhamos nossa mente no Espírito. Se você viver pelo Espírito e andar pelo Espírito, se o Senhor nos fazer andar segundo os seus estatutos, refere-se à lei, o princípio automático, a função inata, automática do Espírito da vida. Esse é o Senhor nos guiando para andar nos caminhos da justiça por amor ao seu nome. Não tente guardar a lei, simplesmente ande no Espírito. E as exigências justas da lei serão espontaneamente cumpridas por essa função automática da lei do Espírito da vida. D.
A justa exigência da lei é cumprida espontânea e automaticamente naqueles que andam segundo o Espírito. O Espírito com o nosso Espírito é a chave, o segredo para a salvação orgânica de Deus. Portanto, por favor, não façam decisões de novo ano, de ano novo. As decisões de ano novo são feitas para serem quebradas. Simplesmente diga: Senhor Jesus, eu te amo. Simplesmente toque o Senhor no seu espírito. E ande por esse espírito. Esse espírito mesclado é a chave para toda a salvação orgânica de Deus, qualquer que esteja o estágio. Algarismo Romano 6, como resultado da restauração interior por meio da vida, os lugares desolados e desertos se tornarão como o jardim do Éden. Não é maravilhoso isso? O jardim do Éden. Éden, em hebraico, significa prazer. A restauração do Senhor deve chegar ao ponto de se tornar como o jardim do Éden. No jardim do Éden, temos Cristo como a plantação famosa, Cristo como a árvore da vida, com o rico suprimento de vida. Amados santos, o resultado dessa restauração interior por meio da vida é que estamos numa situação e ambiente cheio de prazer com Cristo como o nosso rico suprimento de vida. Isso é certamente o que a vida da igreja deve ser. Não há mais lugares desolados onde estamos. É o jardim do Éden. Que restauração! Vocês não estão felizes por estar na vida da igreja? Quão feliz estou aqui neste lugar, no jardim de Deus, o melhor lugar para se crescer. Número 7. Em sua restauração por meio da vida, o Senhor deseja nos multiplicar como um rebanho. Esse é o resultado da sua restauração. Há uma manifestação. O Senhor prometeu nos multiplicar, enchendo as cidades desertas de rebanhos de homens. Mas ainda precisamos rogar-lhe, pedindo que ele faça o que ele deseja. Um dos grandes sinais da bênção do Senhor e resultado da restauração pela vida é que o seu povo cresça e aumente, até mesmo como rebanhos, mas ainda precisamos pedir ao Senhor. O Senhor diz que ele faça o que ele deseja fazer. Portanto, hoje à noite pedimos: Senhor, enche Düsseldorf com rebanhos de homens. Enche Stuttgart com rebanhos de jovens. Enche Berlim com rebanhos de homens. E que Frankfurt não seja mais um lugar desolado e deserto, mas o jardim do Éden, cheio de ovelhas, cheios de rebanhos de homens. Amém? B. Não devemos dizer que números não significam nada e que não nos preocupamos com números. Precisamos orar para a multiplicação, declarando a promessa do Senhor em Ezequiel 36. Precisamos lembrar que qualidade vem de quantidade. Vamos reivindicar isso, Senhor. Pedimos isso mesmo neste ano novo. Pedimos o crescimento para a tua restauração. C. Temos de orar para que o Senhor nos multiplique e produza rebanhos de homens. Amém. Amém e amém. Que restauração? A restauração por meio da vida. Agora, mais um minuto. Talvez possamos cantar algumas estrofes de uma música para dar as boas-vindas ao ano novo. Salmo 16.
Vamos cantar os versículos 3, 4, 5 e 6. Quanto aos santos que há na terra,